Será que timidez e vergonha são a mesma coisa? Só quem é tímido entende o drama que é ter que fazer algumas atividades simples do dia a dia. Pior ainda é quando as pessoas ao redor não conseguem compreender, não é mesmo? Para falar mais sobre esse assunto, hoje eu recebo a nossa superpsicóloga, Regiane Roth. Boa tarde, Regi. Tudo bem contigo, linda? Tudo ótimo, e você? Tudo bem, graças a Deus. Viemos combinando hoje, Regi? Viemos de verde, né? Estamos combinando hoje. Hoje é o dia do verde. Hoje é o dia do verde. É porque a Amandinha também tá com um casaquinho verde. É. Olha lá. As poltronas verde. Hoje é dia do verde. Pronto, tá todo mundo na cor, viu? Regi, minha linda, vamos lá então primeiro esclarecer para o pessoal de casa a diferença então entre timidez e vergonha. Então, assim, a timidez, ela é uma característica da personalidade da pessoa, né? Então, a nossa personalidade, ela é formada por características. Então, a timidez, ela já faz parte da pessoa. Ser tímida, ela pode ser introvertida, ela é mais quietinha. Então, isso é a timidez. A vergonha é o comportamento. Exemplo, nossa, eu tenho vergonha do que eu fiz ontem. Eu tenho vergonha se agora... Eu não consigo falar a palavra, né? Como se fosse um lapso, né? E uma pessoa, ela tem vergonha do comportamento. Então, vergonha seria algo passageiro, que acontece ali na hora. Isso. Por exemplo, eu tenho vergonha de falar em público, né? E cometer um erro, falar uma palavra errada. Então, assim, eu vou ficar com muita vergonha de ter isso, né? De alguma roupa que eu estou vestindo e chego lá, todo mundo está diferente. Então, eu sinto vergonha do meu comportamento ou do comportamento que eu falo ou que eu expresso, né? E já a timidez, não. A timidez faz parte da personalidade da pessoa. Aquilo é dela. É da pessoa. É da pessoa. Tá, e daí nós temos, por exemplo, níveis de timidez? Nós temos 3 tipos de timidez, tá? Então, assim, tem a timidez que ela vai ter vergonha de fazer novas amizades, de falar em público, de expressar qualquer coisa, sabe? Em colégio ela é muito quietinha, ela tá lá na dela. Então, assim, nossa, não consegue, tá? Fazer novas amizades, é aquele serzinho que se olha assim, tá quietinho. Daí nós temos o outro que ele é totalmente isolado. Ele tem quase como se fosse uma aversão ao ser humano, tá? Então, ele também não tem vontade de ter amigos, ele não tem vontade de ter uma vida social. A timidez dele é tanta que ele prefere ficar no mundinho dele, tá? Entendi. E temos o terceiro tipo de timidez, que é aquela timidez que... Por exemplo, eu consigo conversar com os meus amigos, qualquer assunto, vou, por exemplo, no mercado, num banco, eu consigo falar, eu consigo me expressar, mas, por exemplo, você chamou para vir aqui, nossa, trava. Tem que falar em público perante faculdade, escola, ou qualquer lugar, não consegue. Entendi. Então, nós temos esses 3 níveis. Tá, e desses 3, pelo jeito, o mais grave seria esse da pessoa que ela gosta de se isolar, talvez? Ela se isola. Chega à beira de um distúrbio, algo assim? Não chega assim a um distúrbio, mas ela pode desenvolver algo. É uma das pessoas mais propícias, né, tanto os 3 níveis de timidez, a desenvolver ansiedade, né, a TAG, ansiedade generalizada, o pânico, porque o pânico também é uma ansiedade, né, e depressão, pelo fato de estar sempre nesse mundo e não conseguir se expressar, não se conseguir se envolver com ninguém. Então, ela tem uma dificuldade muito grande. E daí vem as falas, né? Nossa, para com isso. É só você falar, né? Fala com a pessoa, abre a tua boca, não tem nada demais. Então, assim, as pessoas, às vezes até a família, algumas pessoas em volta, quer que o outro se expresse, mas ele não consegue. Ele não consegue. É da natureza dele. Isso mesmo. Tá, e para essas pessoas, por exemplo, encarar o mundo já é mais difícil, né? Porque a gente percebe que cada vez mais o contato, a conversa, o se expressar, o falar, a comunicação, ela rege tudo. Totalmente, é o ponto pilar, né? A comunicação é o pilar em tudo. Isso, e para essa pessoa, como que ela vai viver? Como que ela vai se virar nesse mundão? Então, assim, uma das situações é você se autoconhecer, tá? Porque todos nós temos qualidades, todos nós temos algum tipo de dom, todos nós temos algum conhecimento sobre alguma área, né? Então, assim, você tem que se autoconhecer. Eu me conhecendo já é o mínimo de um passinho, sabe? Que eu falo. E procurar, lógico, ajuda profissional, porque é trabalhada essa questão, né? Porque a pessoa não significa que ela é tímida, que ela não queira ter amigos, que ela não
queira ir no mercado, por exemplo, tem gente que chega no mercado, vou dar um exemplo simples. Ela não consegue nem falar um boa tarde para a moça do caixa. Ele pensa que a pessoa é grossa, né? Isso, pensa que é grossa. Falta de educação. Né? É bem diferente. Por quê? Porque as pessoas extrovertidas que chegam, ai, tudo bom, não sei o quê, né? Então, assim, ela chega, ela conversa, cumprimenta, então, assim, isso é super valorizado. Então, a pessoa que ela é tímida já é visto como algo muito negativo. Ela é errada ser desse jeito, então já tem esse peso, sabe, Patrícia? Entendi. Então, assim, por quê? Porque o normal é você chegar e conversar com todo mundo. Então, você ser quietinho, você não é normal. Então, carrega já esse peso, né? Então, assim, não é fácil para a pessoa conseguir começar a se expressar. Eu falo assim, ela tem que começar com alguns amigos de escola, se está estudando, de faculdade, chegar numa panificadora, no mercado, num banco, qualquer lugar, conseguir, boa tarde, tudo bem, sabe? Mas é, assim, algo como se fosse quase morrer a pessoa responder, sabe? Se a pessoa puxa assunto, às vezes ela conversa, mas às vezes ela, tipo... Travou. Tá. Sim, Tipo, aí acabou. acabou. A conversa ficou por ali. Fica ali. E tem sintomas, por exemplo, sintomas físicos da timidez? Porque, assim, os sintomas psicológicos, os sintomas internos, a pessoa, ela sente tudo aquilo, mas ela pode vir sintoma físico, por exemplo, uma sudorese, alguma coisa nesse sentido, Regi? Ela vem por conta da ansiedade que a pessoa tem. Tá? Então, assim, a pessoa tímida, ela vai ficar assim, ela vai ficar vermelha, rosadinha, ela vai, se fechar, às vezes, assim, vai abaixar o olhar, né? A pessoa quase sempre, quando ela é tímida, ela não consegue olhar para o outro, né? Tem isso. Por quê? Porque quando eu olho para você, eu tô vendo as tuas expressões. Então, o maior medo da pessoa, um dos maiores medos, né? Porque a timidez está ligada com o medo, né? Com a emoção do medo. Certo. Então, assim, se eu olho para você e você fecha a cara, eu falo assim, nossa, acabou. O que eu falei agora, né? Eu já não consigo mais falar. Por quê? Porque a expressão do outro me remete muito. O comportamento, o jeito que eu estou, a postura, né? Mas principalmente o rosto, né? Aí o tímido, ele já quer olhar o quê? Mais pra baixo? Ele olha para baixo, ele vai conversar, ele vai olhar para lá, ele vai olhar para cima, ele vai tentar desviar. Ele pode até olhar para você, mas não vai estar no teu olhar. Ele vai dar uma olhadinha e vai desviar. Daí ele olha, daí ele desvia, sabe? Enquanto você fala, ele pode estar até olhando, mas a hora que ele vai falar, ele faz isso. Entendi. Ele abaixa o olhar. Não consegue por conta da demonstração, porque a gente demonstra, né, as nossas expressões. Então, eles têm muito medo, essas pessoas têm muito medo de ser rejeitados, de estar falando alguma coisa e o outro não aprovar, sabe, o que eu falo. E eu não sei o que eu vou falar, não sei se a pessoa vai gostar. Então, se a pessoa der uma fechadinha de cara, nossa, ela não gostou do que eu tô falando. Então, ela se retrai mais ainda. Interessante, por exemplo, os pais que já observam desde cedo os filhos com essa dinâmica de uma timidez um pouco mais, vamos chamar assim, de excessiva, já procurar ajuda, porque vem aí a parte da juventude, da adolescência, em que esse jovem geralmente já se retrai um pouquinho, já fica mais no mundo dele, né? E depois o jovem, né? Ali a fase do namoro, enfim, a fase do jovem adulto. Interessante já trabalhar tudo isso na infância? Com certeza, né? Com certeza. Assim, a criança, ela tem as fases que ela é um pouco mais tímida, ela fica envergonhada, né? Então, assim, depois, assim, a hora que ela começa mesmo a ir para a escola, começa a perceber se ela não consegue se relacionar. Então, assim, porque escola, ela tem muito essa questão. Aí eu vejo uma criança, porque eu trabalho em escola, né? Então, também tem isso, né? A gente fica de olho, assim, na hora do intervalo, né? Certo. Uma criança tá lá sozinha, a gente fica, opa, o que aconteceu? Será que alguém não acolheu ou é da criança, né? Então, lógico, a gente vai verificar, né? Então, aquilo. Muitas vezes ela gosta de estar sozinha. Ela prefere estar sozinha, ela quer lanchar sozinha. E a gente tem que respeitar isso, né? Isso vai fazer a parte da pessoa, porque isso é ela. Mas a questão, assim, eu não consigo fazer amizade, né? Então, isso é importante ir trabalhando, né? Como que eu posso conversar com alguém? Que assunto que eu posso puxar? Porque, assim, as pessoas têm que entender que cada um tem o seu jeitinho. Não tem o meu jeito é errado, o seu jeito é seu jeito, eu tenho certo. Você tem as suas qualidades, tem os defeitos, eu tenho, todos nós, né? Então, cada um tem o seu jeito de ser. E entender que ser tímido, ser quietinho não é um problema e não tem nada de errado, né? Então, e começar a se expressar, trabalhar a questão assim,
Ah, vai lá e compra, sabe? Vai no shopping, eu quero um sorvete. Então pega o dinheiro e vai lá. Mas aos poucos, fica de olho, você começa a trabalhar isso. Às vezes tem, por exemplo, que família não tem contato com crianças da mesma idade ou maiores, ficam naquele mundo mais fechado. Então, quando ela sair, lógico que ela vai ter vergonha. Ela vai ter vergonha de cumprimentar alguém, se alguém chegar, ela vai ficar encolhidinha, né? Ela vai se esconder atrás da mãe. E isso é um comportamento normal, mas você tem que olhar assim, é normal até que ponto? Mas com os outros ela conversa? Então, talvez é só o momento de como está vivendo essa família. Talvez essa criança também não é tímida, por isso que é importante sempre estar olhando, avaliando, né? E procurar um profissional para ver se isso é timidez ou é só do como é a cultura familiar que vive, ou né? de uma fase também, enfim. Regi, e em relação, por exemplo, a gente falou ali, ok, ser tímido não é um problema, mas quando que passa a ser um problema? Por exemplo, a pessoa está tendo prejuízos na sua vida pessoal, no trabalho, aí acende um alerta? Acende um alerta. E quase sempre, né, numa adolescência para uma vida adulta, né? Porque muitas vezes não consegue se relacionar com ninguém. Vê as pessoas, por exemplo, de namorico lá, né, paquerando e eu não consigo chegar, né? Principalmente no sexo oposto, ou mesmo alguém que eu tenho interesse no mesmo sexo, isso. E assim, tá trabalhando e não consegue se posicionar. Só que assim, apesar de tudo, da pessoa não conseguir falar, ela tem um poder de observação, gente, imenso. Porque ela tem as outras habilidades. Quase sempre a pessoa tímida, ela tem... Nossa, a observação dela não passa nada que ela não pegue. Entendi. Por quê? Porque ela aprende isso. Então, assim, surge alguma coisa e às vezes ela acaba ficando muito, por exemplo, num trabalho, mesmo escola. Faz pra mim, não sei o quê. E ela acaba pegando, porque ela não consegue dizer não. Ela não vai conseguir... Se ela não consegue falar nada, então o não é muito complicado, né? Já, vamos dizer assim, já no dia a dia já é difícil falar o não, calcula pra pessoa tímida. É o passo a passo aprender a dizer não, né? Então, assim, ela acaba pegando muito para ela. Então, assim, ela vai desenvolver ansiedade, muitas vezes desenvolve, né? Quando o trabalho, o burnout também está ali, né? Por quê? Porque ela tá pegando tudo pra ela, uma esponjinha, não consegue se expressar. Às vezes vai passando ali, sei lá, tô com 25 anos, 30, eu não arranjei namorado, não consigo namorar. Então percebe assim, mulheres, né, tem as idades para até uma certa idade para ser mãe, eu quero casar, mas eu não consigo me relacionar com ninguém. Então isso é prejuízo, né? Às vezes está trabalhando num lugar, ou mesmo na faculdade, porque faculdade a gente tem que colocar, né, se expressar lá na frente, apresentar trabalho, e aquela pessoa, ela não consegue, ela não vai, ela não consegue. Então, assim, para a faculdade, eu sempre falo, a gente tem uns pontinhos que eu ensino, alguns pacientes meus, né? E que eu também aprendi dessa maneira, quando a gente vai apresentar um TCC da vida, né? Que a gente... Nossa, misericórdia. 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 Depois que pode a gente falar, sofri à toa, né? Mas existem os pontos, as técnicas para aprender a falar em público, né? Pelo menos na faculdade ou no colégio conseguir estar se expressando, né? Mas a maioria, ela tem um prejuízo, sim. Então, por isso que tem que estar sempre atento e procurar ajuda, né, Regi? Procurar ajuda, porque tem como aliviar isso, sabe? Porque você consegue, por exemplo, começar a se expressar. Se eu vou conversar com você, né, vou perguntar sobre a sua família, né? Qual que é a sua ocupação? O que você gosta de fazer? Nossa, o que você acha de fazer um cruzeiro? Eu sempre tive um sonho de fazer um cruzeiro, mas eu tenho medo de mar, não sei se eu consigo. Então, você começa um assunto aonde vai desenrolando, né? Então você tem que ter uns pontos que você consegue desenvolver. Por exemplo, os adolescentes. Tudo é jogos, né? Sim. Você quer entrar no mundo do adolescente, aprenda a falar sobre jogos. Meu Deus do céu. Ai, meu Deus. Eu tenho um adolescente em casa. Então, eu tenho um pré-adolescente em casa. O meu vai fazer 14 anos domingo. Então, meu Deus do céu. Então, eu tenho um adolescente. Então, é jogos. Você tem que entender os jogos. E alguns tipos de filmes, séries que eles gostam. Porque você entra naquele mundo deles e você tem a mesma fala deles. Então, assim, se ele é tímido, mas se eu chego a conversar com um amigo meu, ele vai conseguir falar sobre aquele jogo. Você joga? Né? Tal jogo? Eu jogo. Nossa, isso, aquilo, não sei o quê. E ainda mais que os jogos hoje em dia é tudo online, né? Sim. Eles jogam muito online. Então, no online é tranquilo. O problema é quando tem que estar frente a frente, cara a cara. Frente, cara a cara. Meu Deus do céu. Então, você que talvez está nos assistindo ou
pai, mãe, que observou que o filho com a filha tá com uma timidez excessiva, você viu que tem jeito, tem como trabalhar alguns pontos nesse jovem, nessa criança, para que o desenvolvimento lá na frente consiga ser ainda mais satisfatório, tá bom? Não quer dizer que a timidez, nossa senhora, agora eu tô com problema, cara. Não, não é isso, tá bom? Mas tudo pode o quê? Melhorar. E essa família ser ainda mais saudável. Regina linda, que bom ter você aqui. Passe o seu Instagram, se alguém tiver alguma dúvida, você já conversa com a pessoa. É psicóloga Regiane Roth, R-O-T-H. Perfeito. Até a próxima, minha linda. Até a próxima.